Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Alexandra Quick e as Terras Abaixo. Parte 24. Capítulo 20. Charlie, o ladrão. Axil Vassoura. A vassoura que estava em cima de um tronco na margem do rio cambaleou e caiu, ficando imóvel sobre o chão frio e duro. Alexandra estendeu a varinha com o braço, desejando que a vassoura continuasse vindo em sua direção, mas ela não se moveu. Após alguns segundos de esforço inútil, ela gemeu de frustração e deixou o braço cair ao lado do corpo. Era final de janeiro e o chão estava coberto por uma fina camada de neve, resultado da nevasca de anteontem. O inverno tinha sido ameno até então, frio, mas excepcionalmente seco. Maximilian, Martim e Beatrice haviam levado Alexandra novamente ao rio para mais duelos, mas até então ela passará a maior parte da tarde praticando feitiços de invocação. Bom, pelo menos você puxou na direção certa dessa vez, disse Beatrice. Ela e Martim estavam ficando impacientes. É, grande coisa. Eu poderia ter feito isso com um feitiço de levitação. Alexandra encarou a vassoura com raiva, como se ela fosse a culpada por estar ali, inerte no chão, como uma vassoura. Maximilian deu um tapinha no ombro dela. Eu te disse, a maioria dos alunos só aprende feitiços de invocação no 10º ano. Só porque parecem simples não significa que sejam fáceis. Alexandra apontou a varinha novamente e repetiu, em voz mais alta, Axil Vassoura. A vassoura estremeceu, mas não se moveu. Você não pode obrigá-la a obedecer. Maximilian nem sequer ergueu a varinha quando disse, Axil Vassoura. A vassoura saltou do chão e voou para a outra mão dele. Alexandra o encarou com desdém. Você poderia praticar isso dentro de casa, sabia? Sugeriu Beatrice. Não que observar sua irmãzinha tentando mover uma vassoura não seja uma maneira emocionante de passar a tarde. Tudo bem. Maximilian a interrompeu enquanto Alexandra corava. Que tal meninos contra meninas? Martim deu uma risadinha. Os meninos dominam o céu, as meninas preparem-se para morrer. Ele fez sua própria vassoura aparecer na mão, enquanto Maximilian jogava a vassoura de Alexandra para ela. Beatrice revirou os olhos e bufou. Ótimo, Martim. Voltamos à 6ª série. Os 4 subiram em suas vassouras e alçaram voo. Todos sabiam, é claro, que os garotos iriam dominar os céus, pelo menos nessa competição. Beatrice era boa, mas Maximilian era melhor, e Alexandra não era páreo para nenhum dos adolescentes mais velhos. Portanto, as garotas estavam em séria desvantagem. Elas tinham acabado de começar a duelar em vassouras, algo estritamente proibido sem a supervisão de um adulto, e que uma aluna da 7ª série jamais teria permissão para fazer de qualquer forma. Os Sormrose tinham pegado leve com Alexandra até então, e ela esperava que Martim e seu irmão também pegassem mais leve agora. Ela se enganou ao esperar. Assim que ela e Beatrice se viraram para encarar os meninos, eles já tinham ido embora. Abaixo, gritou Beatrice, rolando para o lado para se esquivar de um feitiço que Maximilian lançou em sua direção, vindo debaixo dela. Alexandra nem olhou, apenas mergulhou, e quase se chocou com Martim, que vinha de baixo. Isso interrompeu sua tentativa de azará-la, mas quase os fez colidir a 15 metros do chão. Martim praguejou enquanto rolava para o lado e gritou, olha por onde anda, encrenqueira. Ela respondeu lançando-lhe uma maldição do cachecol estrangulador. Ele engasgou e arrancou o cachecol do pescoço, que de repente começou a apertar como uma corda. Pelo canto do olho, ela viu flashes e estalos onde Maximilian devia estar lutando com Beatrice. Certo, quer jogar pesado, Quick? Martim sorriu e disse, Axil Vassoura. Alexandra deu um grito quando sua vassoura repentinamente perdeu o controle e voou em direção a Martim. Ela não conseguiu pará-la, então em vez disso, inclinou-se para frente e acelerou, aumentando a velocidade da vassoura enquanto o feitiço de invocação de Martim a puxava em sua direção. O rosto dele empalideceu e ele caiu do céu, escapando por pouco da trajetória da vassoura e da garota, que giravam erraticamente pelo ar. Sua louca, gritou ele, enquanto Alexandra ria. Ela levou alguns segundos para recuperar o controle da vassoura. Mal fez, foi atingida por trás por um feitiço que a atingiu em cheio nas nádegas e lhe tirou o fôlego. Ofegante, ela caiu em espiral em direção ao chão e quase caiu da vassoura antes mesmo de tocar o solo, ficando ali deitada, gemendo, dormente demais para se mexer. Martim pousou agilmente ao lado dela, com um sorriso irônico. Pense no seu próximo passo antes de tentar acrobacias malucas como essa, ele zombou. Com um grito, Beatriz caiu do céu em queda livre sem sua vassoura. Leve corpus, gritou Maximiliano lá de cima, e Beatrice parou de repente no ar, pendurada de cabeça para baixo. Seus cabelos castanhos se soltaram do coque apertado e quase arrastavam no chão. Um segundo depois, sua vassoura bateu no chão a 3 metros dela e ricocheteou. Maximiliano pousou, saltou da vassoura e olhou para Alexandra. Você está bem? Estou bem, murmurou ela, embora suas costas e nádegas estivessem ficando frias enquanto estava deitada no chão. Com esforço, ela se sentou. E eu? Exigiu Beatrice. Me tirem daqui. Maximilian sorriu para ela, estendeu a mão para pegar a dela e acenou com a varinha. Liberalpo. Beatrice deu uma cambalhota no ar, com a ajuda de Maximiliano, e aterrissou em pé, cambaleando um pouco em seguida. Você quase me matou, ela acusou. Nunca, Bea. Maximilian apertou a mão dela e depois a soltou. Ela cambaleou até onde Alexandra estava sentada e se encostou em uma rocha fria e seca sem gelo ou neve. As meninas precisam descansar? Perguntou Martim em tom de deboche. Sim, as meninas fazem, respondeu Beatrice secamente, antes que Alexandra pudesse protestar. Ela estava com a mão na lateral do corpo e o rosto estava literalmente verde. Vamos lá, Martim. 1 contra 1. Maximilian montou em sua vassoura e alçou voo novamente. Martim deu um sorriso de canto para as 2 garotas e o seguiu. Alexandra levantou-se com dificuldade e olhou para Beatrice, que havia ficado pálida. Maldição do enjoo, ela ofegou.
Seu irmão luta sujo, e se virou para vomitar. Alexandra fez uma careta, observando a outra garota vomitar violentamente. Depois de um minuto, Beatrice se levantou e limpou a boca com as costas da manga. Suspirou e sentou-se novamente na pedra, enquanto pegava uma das garrafas de água que haviam trazido. Você alguma vez ganha? Perguntou Alexandra. Beatrice sorriu. Às vezes. Cada vez menos nos últimos 2 anos. Ela tomou um grande gole de água e depois mais alguns. Alexandra sentou-se ao lado dela e observou a jovem. Beatrice Altorne não era particularmente bonita, mas era atlética e tinha um corpo escultural, o que parecia agradar aos rapazes. Quando não estava de uniforme, geralmente usava coletes ou anáguas e saias longas. Hoje, calçava botas de couro até os joelhos e polainas por baixo de um longo sobretudo marrom com saia. Você gosta mesmo do Max? Perguntou Alexandra. A garota mais velha lançou-lhe um olhar estranho. Somos amigas, Alex. Somos amigas desde os 11 anos. Mas você nunca namorou o tipo. Beatrice ergueu uma sobrancelha. Não que isso seja da sua conta, mas não. Não daria certo entre nós. Por que não? A outra bruxa olhou para o céu. Maximilian e Martin tinham desaparecido por cima das árvores, aparentemente envolvidos numa perseguição aérea. Alexandra teria adorado ver Martin a voar em direção a uma árvore. Para começar, minha família não aprovaria, respondeu Beatrice por fim. Por que não? Beatrice parecia irritada. Ela lançou um olhar de desaprovação para Alexandra. Se você quer saber sobre os casos amorosos do seu irmão, deveria perguntar a ele mesmo. Ele provavelmente não vai me contar, mas ele se mete na minha vida. Quer dizer, não que eu tenha alguma. Beatrice deu um sorriso discreto. Você quer dizer além do seu namorado? Alexandra corou um pouco. Ouvi falar do seu plano esperto. E aí, como está indo? Alexandra deu de ombros. Não tenho conversado muito com David fora da aula nas últimas semanas. Por outro lado, ela também não o tinha visto passar muito tempo com Angelique. Beatrice deu uma risadinha. Alexandra esperou que ela parasse e então prosseguiu. Então sua família não aprovaria seu namoro com Max porque ele é filho de Abraham Thor. A outra garota suspirou e assentiu. Sim. Por que você deixaria sua família dizer com quem você pode namorar? Ela se sentiu inexplicavelmente decepcionada. Beatrice era atrevida, ousada e tão durona quanto qualquer um dos garotos. Alexandra não se considerava o tipo de pessoa que deixaria os outros dizerem o que ela podia ou não fazer. Mas a aluna do penúltimo ano do ensino médio olhou para ela com exasperação. É fácil dizer que você fará o que quiser quando tiver 12 anos. Eu dizia a mesma coisa, acredite. Mas quando você fica velho o suficiente para começar a pensar seriamente sobre o seu futuro, a opinião da sua família e da sociedade começa a importar. Alexandra balançou a cabeça. Nunca vou deixar ninguém me dizer o que fazer desse jeito. Não? Espero que seja verdade. Alexandra franziu a testa, olhando para o céu frio e cinzento do inverno. Uma figura numa vassoura passou zunindo por cima das copas das árvores, indo na direção deles. Pegue leve com Max, disse Beatrice suavemente. Ele realmente se incomoda quando você fica brava com ele. Ele quer que você confie nele e respeite a opinião dele. Alexandra franziu a testa e abriu a boca para falar, mas Beatrice continuou. Eu sei que ele pode ser autoritário. Acho que ele me deixaria louca se eu fosse a irmãzinha dele também. Mas ele ama Júlia e a mãe dele mais do que qualquer coisa neste mundo. Alexandra virou a cabeça para olhar para Beatrice, e a garota mais velha retribuiu o olhar séria. Ele fará qualquer coisa para protegê-los, disse Beatrice a ela. E você também, aposto. Alexandra desviou o olhar e observou a figura na vassoura se revelar em duas, Maximiliano segurando Martinho, enquanto ambos voavam na vassoura de Maximiliano. Martinho se movia de forma muito estranha. Seus braços se contraíam em direções inusitadas e sua cabeça girava em um ângulo impossível. Suas roupas também estavam bastante desgastadas, rasgadas e chamuscadas. Maximiliano tinha alguns cortes e arranhões superficiais no rosto, como se tivesse sido arranhado por galhos de árvore. Parece que Max reina nos céus novamente, suspirou Beatrice. Maximiliano colocou Martin no chão, encostando-o na pedra onde Beatrice e Alexandra estavam sentadas, e tirou uma poção do bolso. Você sabia que ia usar essa maldição em mim? Reclamou Martin, enquanto tentava apontar o dedo para o amigo e acabou enfiando na pedra. Seus joelhos tremeram e dobraram para o lado. Ele parecia um boneco de marionete quebrado. Maximiliano sorriu enquanto despejava a poção na boca de Martin. Fique quieto e beba isso. O outro garoto engasgou e fez uma careta horrível enquanto se forçava a engolir o antídoto para a maldição de Maximiliano. Alexandra gostava de ver Martin humilhado. Ela o achava presunçoso e condescendente, e ainda pensava que ele tinha sido cruel com Darla, embora ele insistisse que qualquer flerte tivesse sido fruto apenas da imaginação dela. Quando Martin conseguiu se levantar novamente, todos já estavam com frio. Enquanto se preparavam para retornar a Sharbridge, Charlie desceu do céu e pousou na ponta da vassoura de Alexandra. Então, para que serve exatamente um corvo familiar, já que ele não entrega mensagens? Perguntou Martin. Que idiota gordo e grande, disse Charlie. Beatrice caiu na gargalhada. Alexandra deu uma risadinha e até Maximilian sorriu. A diversão de Alexandra se dissipou quando ela viu que havia algo no bico do corvo. O que você tem agora, Charlie? Perguntou ela. Charlie saltou para trás, fora do alcance de Alexandra, quando esta tentou pegar o pássaro. Charlie, me dá isso aqui. Ela ordenou. Axil joias, disse Maximiliano. O objeto brilhante voou do bico do pássaro para sua mão. Um brinco, observou ele, balançando a cabeça. Espero que a dona não estivesse usando quando Charlie o pegou. Ele o jogou para Alexandra, que o pegou e olhou para o pequeno brinco de prata, depois para seu familiar. Eu já te disse para parar de roubar coisas, Charlie. Ela repreendeu. Charlie grasnou e decolou, batendo as asas para o céu. É melhor você controlar seu animal de estimação, ou terá que mantê-lo trancado, alertou Martin.
Como se controla um corvo? O Charlie só me obedece às vezes, respondeu Alexandra. Eu sei como é, comentou Maximilian. Alexandra lançou-lhe um olhar de desprezo, enquanto atrás dela, Martim e Beatrice riam baixinho, montavam em suas vassouras e voavam para fora do vale. Alexandra ficou de olho em Charlie nos dias seguintes e até tentou procurar feitiços para evitar roubos na biblioteca. Infelizmente, a maioria dos feitiços anti-roubo só servia para proteger objetos de serem roubados. E o problema era que ela não tinha como saber o que Charlie poderia roubar. Bran e Paul, prestativos, encontraram para ela um livro sobre adestramento de animais. Mas Alexandra descobriu que ele ensinava principalmente como usar maldições punitivas. Ela ficou horrorizada com a ideia de amaldiçoar seu familiar com uma maldição que lhe causaria dor sempre que roubasse algo. Ela se perguntou que tipo de bruxo faria algo assim. Ela olhou para o pequeno cartão no final do livro, que indicava quem o havia consultado por último, e encontrou a assinatura de Angelique de Vereux. Suspirou e balançou a cabeça, aliviada por Darla não ter descoberto o livro. Naquela mesma manhã, ouvirá Honey xingando Darla com alguns palavrões. Angelique podia ser uma princesa mimada, mas pelo menos não estava disposta a usar magia negra. Com Maximilian parando de importuná-la sobre David, os treinamentos da Jock se tornaram menos árduos e até divertidos às vezes. Ainda havia muita rotina tediosa, exercícios intermináveis e inspeções de uniforme. Mas a senhora Shirtliff permitia que eles realizassem simulações de combate aéreo para praticar as manobras que haviam aprendido no semestre anterior. Era muito parecido com os duelos de bruxos que Alexandra fazia com Maximilian e seus amigos, só que menos intenso. Alexandra considerava aquilo uma brincadeira, embora Shirtliff insistisse que eles tratassem as pequenas bolas de luz que disparavam de suas varinhas para simular feitiços ofensivos como se fossem de verdade. Com o Jock e os trabalhos escolares ocupando a maior parte do seu tempo, Alexandra quase se esqueceu de que deveria ter um namorado. Ela e David conversavam todos os dias na aula, mas David estava envolvido em suas atividades da Aspel ou nos treinos de quadribol depois da escola, enquanto Alexandra, quando não estava estudando com Ana ou recebendo aulas de magia do irmão, provavelmente estava jogando videogame na sala de recreação. Assim, ela foi pega de surpresa quando David a abordou após o jantar certa noite e disse: "Acho que devemos terminar." Ela piscou. "Ok." Então sorriu. "Me largar pela Angelique, uma semana antes do dia dos namorados? Que timing perfeito." David não retribuiu o sorriso. "Acho que Angelique não caiu nessa. Ela quase não fala comigo." "Ah, desculpe." Alexandra estava, na verdade, mais arrependida por ter que ouvir o irmão dizer "eu te avisei" do que por David. "Na verdade, nenhuma das meninas está falando comigo, e muitos dos meninos também não. Constance e Forbiarance não aprovam, Ana acha que estamos sendo idiotas, e todos os outros alunos da nossa turma." Ele fez uma pausa. "E quanto a eles?" perguntou Alexandra. "Acho que eles têm medo de você", murmurou David. Alexandra ergueu uma sobrancelha. "Ah." Ela não tinha certeza de como se sentia em relação a isso. "Então, pode parar de dizer às pessoas que eu sou seu namorado. Na verdade, eu não tenho contado para as pessoas que você é meu namorado. Acho que o beijo já foi suficiente." "Sim." David tossiu e desviou o olhar, desconfortável. "Então, você quer brigar? Eu até deixo você terminar comigo", ofereceu Alexandra magnanimamente. "Na verdade, sou eu quem está terminando com você", apontou David. "Tanto faz. Mas não me acuse de estar te traindo com outros caras." "O quê?" exclamou David, olhando fixamente para ela. "Garota, você assiste muita TV quando está em casa." Ele balançou a cabeça. "Chega de drama. Não quero que as pessoas digam que brigamos. Vamos voltar a ser amigos." "Tudo bem", concordou Alexandra. E impulsivamente inclinou-se para a frente e deu-lhe um beijo na bochecha. "Você não era nada mal para o meu primeiro namorado." "Para com isso." David corou um pouco e tentou, sem muita convicção, empurrá-la. Ela sorriu para ele e se afastou, parando ao ver Darla à sua frente, no pé da escada que levava ao salão da Delta Capital. Ela não disse nada, apenas lançou um olhar desafiador para a outra garota enquanto esta se aproximava, e sentiu uma certa satisfação perversa ao ver Darla recuar e deixá-la subir as escadas primeiro. Quando David se juntou às meninas naquele fim de semana para jogar Wizardopoli, ele ficou muito aliviado por Constance e Forbiarance não estarem mais ignorando. Mas ele ainda reclamava. "Todo mundo ainda acha que eu sou seu namorado, mesmo depois de eu ter dito que terminamos. É como se eu tivesse sido marcado ou algo assim", resmungou ele, enquanto tirava uma carta da boca de uma pequena gárgula de estanho e movia sua peça. Propriedade de Alexandra Quick e Ana riu, divertida. Constance balançou a cabeça, enquanto Forbiarance o encarava com um sorriso presunçoso. "O que sua varinha faz não pode ser desfeito com palavras", informou Forbiarance. "Eu não fiz nada com a minha varinha", protestou David. Alexandra não tinha certeza do porquê de os Pritchards estarem corando de repente, mas Constance gaguejou. "É só um ditado." "Que frase idiota", murmurou David. "Eu só queria que a Angelique gostasse de mim." "Como você sabe que ela não faz isso?" perguntou Forbiarance. "Não sei." David deu de ombros. Constance balançou a cabeça. "Se você quer acalmar os sentimentos de alguém, David Washington deveria perguntar a ela. Não ficar jogando joguinhos insignificantes." "Você vai continuar assim?" perguntou Ana, indignada. "Alunos do 7º ano não deveriam ficar obcecados com namoro e quem quer beijar quem. Já é ruim o suficiente que os alunos mais velhos só falem disso." "Então você não está afim de ninguém?" perguntou Constance a Ana. "Não." Ana respondeu bruscamente com um olhar irritado, enquanto entregava um pouco de ouro a um pequeno goblin de bronze. E mais 2 castelos surgiram no tabuleiro do Wizardopoli. "Vocês estão?" Os Pritchards coraram e gaguejaram negativas e todos mudaram de assunto. Alexandra pensou que tudo havia terminado até que no dia seguinte, David veio até ela depois da aula, com uma expressão estranha no rosto. "Você contou para Darla que nós terminamos?"
Ele perguntou. Não, respondeu Alexandra. Por que eu diria isso a ela? Ela me beijou. Alexandra piscou e franziu a testa, tentando decifrar a expressão de David. Ela não tinha certeza se ele estava se gabando ou reclamando. E então, disse ela finalmente. Ele balançou a cabeça. Tem alguma coisa errada com aquela garota. O que você quer dizer? Ela ficou confusa com a expressão desconfortável, quase assustada, de David. Foi o jeito como ela me beijou. Para que lado? Ele desviou o olhar e esfregou a boca com a mão. Não respondeu diretamente. Ela não gostou quando eu disse que não gostava dela desse jeito. Você não fez nenhuma piada sobre garotas brancas magras, fez? Não que a Darla seja magra. Sua voz foi diminuindo ao perceber o quão perturbado David estava. Ela ficou furiosa, disse ele. Bem, o que você quer que eu faça a respeito? Perguntou Alexandra. Que eu bata nela por tentar beijar meu ex-namorado. Isso não tem graça, disse David. Aquela garota é perturbada. Acho melhor você ficar de olho, Alex. Ela já tentou te matar uma vez. Ela não estava realmente tentando me matar. Darla é uma idiota, e você também é se tem medo dela. David suspirou e balançou a cabeça enquanto Alexandra se afastava a passos largos. Da próxima vez que o viu, ele estava na enfermaria. Os amigos de David souberam pelo seu colega de quarto, durante o café da manhã, que ele havia acordado com o corpo todo coberto de espinhas e que, quando finalmente se vestiu, mal conseguia se mexer. Alexandra não entendia como uma crise de acne podia levar alguém à enfermaria, mas foi até lá antes da aula, acompanhada de Anna e dos Pritchards. Agora, ela encarava David deitado de costas na cama, com os cobertores puxados até o queixo. Apenas o rosto dele estava visível, mas isso bastava. Isso é. Ela ficou sem palavras. Ao lado dela, Anna disse, repugnante. O rosto e a cabeça de David, até o pescoço e abaixo dele, eram uma enorme massa borbulhante de espinhas vermelhas e roxas que supuravam. Obrigado, ele sussurrou. Os olhos de Alexandra brilharam. Foi a Darla que fez isso. Ela sibilou, enquanto David fazia uma careta. Constance caiu em prantos. Forbiarance, igualmente de olhos arregalados e horrorizada, deu um tapinha nas costas da irmã. Não precisa disso, senhorita Pritchard, disse a senhora Murphy, enquanto trazia um frasco cheio de loção com cheiro forte e desagradável. Ela olhou para Alexandra. Como assim Darla fez isso? Alexandra se remexeu desconfortavelmente. Ela sabia que alguém precisava fazer alguma coisa em relação a Darla, mas não era dedo duro. Não tinha a intenção de deixar escapar aquilo enquanto a senhora Murphy estava chegando. Todos os outros a encaravam, e a senhora Murphy disse, senhorita Quick, este é o pior caso da maldição das espinhas pustulosas que já vi. Alguém está lançando maldições que nem deveria conhecer, muito menos conjurar. Agora, quer me contar o que sabe? Ou devemos ir diretamente à sala da diretora, onde ela poderá arrancar essa informação de você? Alexandra suspirou. Você vai contar para ela, ou eu conto? Perguntou a David. Ele gemeu e balançou a cabeça negativamente. Ela respirou fundo, percebendo quão constrangedor seria explicar o ciúme de Darla em relação ao seu namorado imaginário. Ela viu Anna e os Pritchards olhando para ela de um jeito que a fez se sentir ainda pior, como se de alguma forma ela e David tivessem provocado aquilo com a brincadeira deles. Eu e o David éramos meio que um casal, não exatamente, ela gaguejou. E a Darla achava que éramos mesmo, e ela tinha ciúmes e tentou beijar o David, mas ele disse que não gostava dela desse jeito, e isso a deixou com raiva. Então ela fez isso para se vingar dele. E de mim. A senhora Murphy fez uma pausa, enquanto recolhia um pouco da gosma pungente na palma da mão. Ela olhou para David. Não consegui entender tudo isso, mas é verdade, Sr. Washington. Darla de Arbor o amaldiçoou? Talvez, murmurou ele. Não sei. Até mesmo sua língua, Alexandra notou com fascínio horrorizado, estava coberta de espinhas grotescas. Você tem alguma prova concreta de que foi a senhorita de Arbor? Essa é uma maldição muito poderosa para uma aluna da 7ª série lançar. David emitiu um som abafado na negativa. Alexandra franziu a testa. Talvez tivesse chegado a hora de contar a alguém sobre a sociedade Mors-Mortis. Só que Maximilian havia implorado para que ela mantivesse segredo. Mas ele também havia prometido que ninguém se machucaria, e agora Darla estava amaldiçoando seus amigos. Sua testa se franziu ainda mais. Ela não sabia o que fazer. Vou falar com o reitor Green, disse a enfermeira. Agora, vocês duas terão que ir. Ele ficará bem, senhora? Perguntou Constance em voz baixa. O Sr. Washington irá se recuperar, embora sua aparência demore um pouco para voltar ao normal. Quanto tempo? Perguntou Anna. Há algumas semanas, respondeu ela. David emitiu um som roucamente. A enfermeira colocou o frasco em uma bandeja ao lado da cama de David. Agora, como o Sr. Washington está infelizmente doente por todo o corpo, tenho certeza de que ele agradeceria se a senhora fosse embora agora. David soltou um som de protesto abafado e irritado, e as 4 meninas coraram e saíram apressadas da enfermaria. Você acha mesmo que foi a Darla que fez isso? Sussurrou Anna quando chegaram ao corredor. Sim. Alexandra assentiu com a cabeça. Tudo por causa da sua folia. Acusou Forbiarance. Alexandra estremeceu. Ela não tinha certeza se era totalmente justo culpá-la por Darla ter amaldiçoado David, mas estava muito consciente de como havia colocado seus amigos em perigo no passado. Bem, se a Darla fez isso, ela será expulsa, disse Anna. Ela já está em liberdade condicional. Ela olhou para Alexandra. Você não estava planejando fazer nada com a Darla, estava? Claro que não, respondeu Alexandra, de um jeito que não convenceu ninguém. Não comecem com discussões, implorou Constance. Ou não lance maldições você mesmo, advertiu Forbiarance. Deixe que a senhora Green resolva isso, implorou Anna. Tudo bem, resmungou Alexandra. E esperou.
Foi Darla quem a confrontou naquela noite na suíte delas. Ela bateu na porta entre os quartos até que Alexandra abriu, e enquanto uma Ana assustada e uma Angelique apavorada observavam, Darla apontou o dedo acusadoramente para o rosto de Alexandra. Você contou ao Dingrim que eu amaldiçoei David? Você fez sim, respondeu Alexandra, irritada. Eu não fiz isso. Como você ousa me acusar dessa maneira? Nós duas sabemos que foi você, e sabemos por quê. Alexandra a encarou com desdém, mas Darla balançou a cabeça e ergueu a varinha. O reitor Green examinou minha varinha, ela zombou, e lançou o prior encantato nela. Ela parecia presunçosa, e minha inocência foi comprovada. Você acha que pode sair por aí me acusando de tudo, só por causa de um erro? Meu tio, que é deputado, vai fazer o reitor Green se desculpar. Veremos quem vai se desculpar, retrucou Alexandra, quando eu contar ao reitor Green sobre a sociedade Mors-Mortis. Ana respirou fundo. Os olhos de Angelique se arregalaram ainda mais. Darla a encarou e em seguida aproximou-se de Alexandra, até que estivessem praticamente nariz com nariz. Talvez seja melhor você falar primeiro com seu irmão, ela sibilou. Porque eu prometo, se eu for expulsa, isso é o mínimo que vai acontecer com o Max. Os olhos de Alexandra se estreitaram. Saia do nosso quarto, ela rosnou em voz muito baixa. Darla engoliu em seco e tentou parecer digna enquanto se retirava. Alexandra bateu a porta na cara dela e se virou para olhar para Ana. O que você vai fazer? Perguntou Ana. Fale com Max, respondeu Alexandra. Ela foi no dia seguinte, depois do treinamento do Jock. Ela e Maximilian ainda estavam de uniforme, então ela o seguiu até o armário de equipamentos enquanto ele guardava as vassouras. Darla provavelmente não fez isso, disse ele. Para começar, ela não é boa o suficiente, e além disso sabe que seria pega. Então ela pediu para outra pessoa fazer isso por ela. Alexandra observou o irmão guardar as vassouras. Você sabe quem? Não. Se eu a tivesse ouvido falando em xingar alguém, Alex, você acha que eu não teria feito nada? Alexandra hesitou por uma fração de segundo e depois balançou a cabeça. Não. Mas você deve ter alguma ideia de quem fez isso agora. Maximilian suspirou. Por que você e aquele garoto tinham que jogar esses jogos estúpidos, afinal? Aquele garoto é meu amigo, ela retrucou com raiva. E não é culpa dele que Darla tenha perdido a cabeça. Maximiliano se virou lentamente com um semblante cansado. Foi o John, não foi? Perguntou ela. Ou talvez o Wayne ou Tony. O irmão dela permaneceu em silêncio. Alexandra cruzou os braços. Se eu tiver que ir falar com o reitor Green, eu irei. Você prometeu que ninguém se machucaria. Você prometeu que os denunciaria pessoalmente se fizessem alguma coisa com outros alunos. Não sei ao certo se eles têm, respondeu Maximiliano. Certo. Você quer que seja assim? Alexandra começou a se afastar, mas ele a deteve. Ele não a agarrou, apenas colocou a mão em seu braço e segurou delicadamente sua jaqueta. Vou tentar descobrir, prometeu ele. E depois? Quem fez isso deveria ser expulso, e Darla também, se foi ela quem armou tudo, o que você sabe que ela fez. O rosto de Maximilian estava quase impassível, mas havia uma expressão preocupada em seus olhos. Washington vai ficar bem? Perguntou ele. Além de ficar com cara de pizza pelas próximas semanas? Ela o encarou com raiva. Alexandra. Ah, não. Você vai me pedir para ficar quieto e confiar em você, não é? Você tem sua missão, e expulsar todos aqueles idiotas das trevas arruinaria tudo. O irmão dela agora tinha uma expressão de dor. O fato de Darla estar agindo como uma criança mimada e ciumenta não tem nada a ver com ela fazer parte da sociedade Mors-Mortis. Ela teria feito algo assim mesmo sem a ajuda deles. Sim, mas ela não teria se safado. Ele olhou para ela e balançou a cabeça. Então faça o que tiver que fazer, Alexandra, disse ele lentamente. Não vou ameaçá-la nem implorar, assim como não faria com Darla. Ele soltou a manga da blusa dela. Ela agarrou os cabelos com as duas mãos, como se quisesse arrancá-los. Você me deixa louca. Ele ergueu uma sobrancelha. Ela deixou as mãos caírem ao lado do corpo e disse, com um tom mais lamentoso, não posso deixar que meus amigos sejam amaldiçoados por minha causa. Maximilian piscou lentamente e em seguida colocou as duas mãos nos ombros dela. A culpa foi da Darla, não sua. Vou garantir que ela não faça nada parecido novamente. Como você vai fazer isso? Perguntou ela, franzindo a testa. Confie em mim. Ela olhou para ele com desconfiança. Você vai amaldiçoá-la? Ele balançou a cabeça com um sorriso. Não. O quão valentão você acha que eu sou, Alex? Alexandra bufou, mas logo ficou mais séria. O David acha que tem alguma coisa errada com ela. Eu não acho que ela deva estar na sociedade Mors-Mortis, Max. Alexandra franziu a testa, percebendo que agora estava na posição desconfortável de estar preocupada com Darla. Não é bom para ela. Eu gostaria que você tivesse me escutado antes, quando eu disse que não era bom para você. Ela o encarou com raiva e ele ergueu as mãos. Se nem minha própria irmã se importa comigo, você acha mesmo que Darla de Arbor vai se importar? Estou falando sério, Max. Tudo bem. Ele assentiu. Mas eu também. Não posso fazer muita coisa em relação a Darla, além de garantir que ela fique longe de você e dos seus amigos. Alexandra suspirou. Então posso presumir que David Washington não te levará ao baile dos namorados? Ela o encarou novamente com raiva. Ele deu um pequeno sorriso. Você vai? Por que não pergunta para Beatrice? Seu sorriso desapareceu. Eu te disse, Alex. Eu sei. Vocês são só amigos. Porque vocês dois são idiotas. Ele cruzou os braços sobre o peito. Você sabe o que significa hipócrita? Perguntou com certo tom irritado. Alexandra corou. Deixa isso pra lá, Alex.
Eu e a Bea somos perfeitamente capazes de arranjar encontros se quisermos, e se não quisermos, não é da sua conta. Alexandra teria gostado de discutir o assunto, mas a acusação de hipocrisia a magoou. Então ela deixou para lá e observou os casais ficarem ainda mais eufóricos e bobos do que o normal na semana seguinte. O baile dos namorados era aberto a todos os alunos, embora os do sexto, sétimo e oitavo ano só pudessem ficar durante a primeira parte da noite, e poucos compareceram. Nenhuma das amigas de Alexandra iria. Quando Alexandra perguntou a David meio a sério se ele ia convidar Angelique, ele a encarou com um olhar furioso, ainda mais feio pelas protuberâncias vermelhas e roxas que ainda cobriam seu rosto. Os 5 jogaram a noite toda. Alexandra soube depois que todos os Sormros foram juntos ao baile e que Maximilian e Martin dançaram com metade das garotas da escola. Pelos sons no quarto ao lado quando ela e Ana foram dormir naquela noite, gritos raivosos de Honey, alfinetadas de Darla e reclamações cansadas de Angelique. Parecia que ninguém tinha convidado as outras 2 garotas também. Existia uma gélida trégua entre Alexandra e Darla. Na maior parte do tempo, elas não se falavam, nem sequer se cumprimentavam. Os olhos de Alexandra se estreitavam perigosamente sempre que a outra passava, e os de Darla revidavam com um olhar fulminante. Mas elas se sentavam o mais longe possível uma da outra, tanto no refeitório quanto na sala de aula. Ana e Angelique, como pequenos satélites presos na órbita de forças maiores, tentavam manter a civilidade com todos os envolvidos. Mas isso criava manhãs e noites muito tensas, quando as 4 garotas tinham que negociar o uso do banheiro compartilhado. David, com as marcas de acne e cicatrizes ainda visíveis mesmo no final de fevereiro, declarou que havia terminado completamente com as garotas. Exceto como amigos, corrigiu ele rapidamente quando Alexandra revirou os olhos. Os 2 estavam no gramado, onde David estava exercitando Malcolm. Alexandra sabia que Charlie também estava por perto, mas provavelmente escondido enquanto o falcão sobrevoava o local. Havia mais neve no chão agora, embora bem menos do que no ano passado. Maximilian não a levava para treinar duelos ultimamente, e não havia mais passeios até o Vale do Rio. Então Alexandra passava mais tempo jogando na sala de recreação, lendo livros na biblioteca e ocasionalmente visitando Bran e Paul. Hoje, porém, ela decidiu dar um passeio, já que era um dia bastante quente, apesar da neve ainda não derretida no chão. Charlie a acompanhou até encontrarem David e seu familiar, momento em que o corvo voou apressadamente para longe. Ela esperou mais um pouco do lado de fora. Depois que David chamou Malcolm de volta, colocou um capuz no falcão e o levou de volta para o viveiro. Do outro lado do gramado branco coberto por um cobertor, ela viu Darla caminhando com John Manuelito, de volta para a academia. De onde eles tinham vindo, ela não tinha certeza. Alexandra franziu a testa, depois desviou o olhar e fingiu não os ter notado. Charlie grasnou e pousou num poste de madeira alto usado pelos jogadores de Cudpot, a poucos metros de distância. Alexandra ergueu o braço. Vamos lá, medroso, disse ela. Malcolm já foi embora. Charlie grasnou novamente, desta vez com indignação. Alexandra riu e então viu algo brilhando no bico do pássaro. Ai não, ela gemeu. Charlie, o que você tem aí? O corvo deu um salto e a observou com ar de superioridade, de um ponto fora de seu alcance. Alexandra franziu a testa. Parecia uma moeda. Charlie, ela protestou, eu já te disse 100 vezes que você não pode simplesmente pegar qualquer coisa brilhante que vê. Em resposta, as asas negras de Charlie se estenderam, preparando-se para alçar voo. Alexandra desembainhou sua varinha, apontou-a e com um suspiro profundo, disse, Axilcon. O corvo bateu as asas, lutando contra o feitiço, e quase caiu do poste antes de recuperar o equilíbrio. Mas a moeda voou do bico de Charlie, girou no ar e caiu na mão de Alexandra. Ela riu triunfante. Ha! Ela exclamou. Funcionou. Então toma essa, cabeça de vento. Que idiota gordo e grande, disse Charlie. Ela mostrou a língua para o corvo e depois olhou para a moeda que tinha na mão. Não era uma moeda trouxa, nem um leão, uma águia ou uma pomba. Também não era uma moeda MMS. Era feita de prata e parecia muito antiga. Havia uma figura sinistra gravada de um lado, uma espécie de homem-pássaro com um rosto raivoso, semelhante a uma máscara. Do outro lado, havia algo que parecia um feixe de palha ou gravetos, acima de uma colina de topo plano, gravado. Não havia letras nem números em lugar nenhum. Que diabos é isso? Alexandra murmurou. Ela olhou para seu familiar. Onde você conseguiu isso, Charlie? Em resposta, Charlie saiu correndo, repreendendo-a com grasnidos altos e estridentes. Cabeça de vento, murmurou ela, examinando a moeda. Guardou-a no bolso, fez uma careta para o corvo, que agora voava sobre a floresta e provavelmente não voltaria antes do pôr do sol, e retornou para dentro de casa. Ao retornar ao seu quarto, encontrou sua colega de quarto visivelmente perturbada. Ana estava trabalhando em silêncio em uma redação sobre a influência do magnetismo na magia para sua aula de geomancia, então Alexandra a deixará sozinha para sair. Agora, porém, Ana estava abalada, e Alexandra podia ouvir Angelique soluçando no quarto ao lado. Pare de choramingar, chorona, disse Honey, mas o tom do cocheiro não tinha a mesma aspereza de sempre. Quase parecia que Honey estava tentando ser consoladora, mas não tinha as palavras certas. A Darla surtou, sussurrou Ana, respondendo à pergunta silenciosa de Alexandra. Ela está sentindo falta de uma moeda ou algo assim. Não a ouvi dizer o que tinha de tão especial, mas ela estava gritando e acusando a Angelique de tê-la pegado, e ameaçando amaldiçoá-la e arrancar a língua da Honey. Eu a ouvi revirando o quarto delas, e então ela bateu na porta e gritou que ia nos matar, diante da repentina e sinistra carranca de Alexandra. Ana acrescentou rapidamente. Não se preocupe, ela não entrou. Eu disse a ela que nenhuma de nós tinha visto nenhuma moeda e que não teríamos pegado nada dela, e ela, ela gritou mais algumas coisas horríveis e saiu furiosa. A garota menor exalou lentamente. Ela parecia. Ela está fora de si.
sugeriu Alexandra. Ana sentiu com a cabeça. Alexandra suspirou, sentou-se na cama e passou a mão pelos cabelos. E agora, o que você fez, Charlie? Ela resmungou para si mesma. Capítulo 21. O óbolo. Só havia uma coisa a fazer. Por mais que detestasse a ideia, Alexandra sabia que tinha que devolver a moeda a Darla. Vou encontrar Darla, disse ela, voltando para a porta. Para fazer o quê? Perguntou Ana, alarmada. Para descobrir por que ela está surtando por causa de uma moeda idiota, respondeu Alexandra, sentindo-se um pouco culpada por ter contado apenas metade da verdade para Ana. E para garantir que ela não esteja lançando alguma nova maldição. Acho que você deveria ficar longe dela, disse Ana. Relaxa. Eu não vou azará-la, Alexandra assegurou a amiga, corrigindo para si mesma, a menos que ela tente me azarar primeiro. Ela olhou para a porta do banheiro. Do outro cômodo, elas ainda conseguiam ouvir Angelique fungando e Rani reclamando. Talvez você devesse ver como a Angelique está, sugeriu. Ana olhou para ela com desconfiança, mas Alexandra saiu da sala e partiu em busca de Darla. Sonja Hakan disse que tinha visto Darla descendo as escadas furiosa, então Alexandra foi naquela direção. No térreo, nenhum dos alunos que ela encontrou tinha visto a outra garota. Alexandra vagou um pouco, verificou as saídas mais próximas e não encontrou Darla lá fora, então coçou a cabeça. Ela notou um dos monitores de corredor pendurado sobre a entrada de outro corredor do dormitório e aproximou-se dele. Este é o dormitório dos rapazes mais velhos, mocinha, disse um mago de nariz arrebitado e chapéu alto e pontudo. E ao contrário de alguns dos meus colegas, eu levo minhas funções a sério. Nenhuma garota tem permissão para passar daqui. Você já viu outra garota da minha idade? Perguntou ela, num tom muito mais educado do que o que costumava usar ao falar com os retratos da escola. Ela tem cabelo preto, mais ondulado que o meu, e é até bonitinha. Eu acabei de lhe dizer. O mago no retrato fez uma pausa. Esta seria a garota que eu espantei há algumas noites, quando ela estava procurando o Sr. Manuelito. Pode ser, respondeu Alexandra lentamente. O mago balançou a cabeça. Que vergonha! Bruxa sem acompanhante perambulando pelos corredores depois do toque de recolher, conversando com garotos. Ora, no meu tempo. Você a viu esta noite? Interrompeu Alexandra. O mago pintado parou de falar e olhou para ela com desdém irritado. Não, exclamou ele. Embora o Sr. Manuelito tenha passado por aqui há alguns minutos. Então, talvez onde você o encontrar, você a encontrará. Só de pensar nisso me dá arrepios. Já informei a senhorita Marmee, como faço sempre que vejo alunos do sexo oposto confraternizando nos corredores sem um acompanhante adequado. E ela insiste em entregar todos os meus relatórios ao reitor Green. Mas sabe, acho que aquela mulher não aprecia. Mocinha. Alexandra já se afastava do retrato, tentando imaginar para onde John Manuelito e Darla poderiam ter ido. Virou a esquina e seus olhos se depararam com uma porta que dava para outra escadaria, com degraus tanto para cima quanto para baixo. Uma reunião da Sociedade Mors Mortis, pensou ela. Só que, Maximilian tinha dito que ia estudar para uma prova de transfiguração naquela noite com Beatrice e Martim, o que significava que ou não haveria reunião da sociedade, ou Maximilian tinha mentido para ela. Alexandra franziu a testa e olhou para os lados. Um casal de alunos do segundo ano estava sentado num banco no final do corredor, com livros abertos no colo. Mas Alexandra suspeitava que eles só estavam esperando ela desaparecer para poderem voltar a se beijar. Na outra direção, alunos passavam pelo corredor transversal de vez em quando, mas ninguém olhava para ela. Ela caminhou casualmente até a porta e virou levemente a cabeça para poder olhar por cima do ombro para o casal atrás dela. Eles já estavam se aproximando um do outro, agora que ela estava de costas. Ela abriu a porta e deslizou para a escada com a maior descrição possível. Ela se perguntou por que John e Darla estariam se encontrando sozinhos no porão. Havia uma resposta óbvia, é claro, mas ela não gostou nada disso. Darla tinha acabado de completar 13 anos, e John estava no último ano do ensino médio. Assim que chegou ao topo da escada que levava ao porão, porém, percebeu que não tinha o direito de segui-los, mesmo que sua intuição estivesse correta. Não podia simplesmente abordar Darla no meio de uma reunião da Sociedade Mors Mortis e devolver sua moeda. E se Darla estivesse fazendo coisas impróprias com um rapaz mais velho, isso não era problema de Alexandra. Foi o que ela disse para si mesma, enquanto encarava a placa que indicava que o armário da Magic Band ficava no andar de baixo. O bom senso e a voz insistente de Ana em sua cabeça diziam-lhe para voltar ao quarto e procurar Darla mais tarde. A curiosidade, a suspeita de que Maximilian pudesse ter mentido para ela e a inquietação em relação a Darla e ao que ela poderia estar tramando, a impeliram a seguir em frente. Alexandra desceu as escadas e parou, olhando ao redor do nível superior do porão. Não viu ninguém e continuou descendo o lance de escada seguinte mais estreito. Chegou a uma porta no final da escada. Havia um nível inferior ainda, mas não era acessível dali. Será que Darla e John tinham vindo por ali? Ela conseguiria segui-lo sem ser pega? Ela sacou a varinha e escutou atrás da porta. Não havia som algum. Abriu-a e paralisou ao ouvir um leve rangido. Ainda nenhum outro som. O corredor de pedra que levava a antigas salas de aula esquecidas. O que será que já foi ensinado aqui embaixo? Pensou ela, ou a antigos depósitos e encanamentos. Estava completamente escuro. Alexandra deu um passo cauteloso para frente, depois outro. Acender a varinha pareceu imprudente, qualquer um saberia que ela estava chegando antes mesmo de virar a esquina. Ela não tinha medo do escuro, embora a ideia de encontrar outro bicho-papão lhe causasse arrepios. Esperava que não houvesse buracos no chão ali embaixo, não vira nenhum em suas visitas anteriores. Estendeu a mão e sentiu a parede de pedra áspera, agora ainda mais fria do que no outono. Na verdade, estava muito frio ali embaixo, e ela não estava usando casaco. Respirou fundo e continuou andando.
Sem saber ao certo o que esperava conseguir, decidiu que não tentaria encontrar o caminho para o terceiro subsolo, só se perderia. Seria constrangedor ser encontrada porém novamente. E ser pega pela sociedade Mors-Morte seria pior. O que Maximilian faria se tivesse que salvá-la mais uma vez? Supondo que ele faria isso, surgiu um pensamento repentino, que ela logo descartou. Claro que faria, mas ficaria furioso com ela por colocar em risco sua preciosa missão. E além disso, ela não deveria se colocar em uma situação em que precisasse que seu irmão a salvasse. Ela tateou o caminho até o final do corredor e ficou parada na escuridão total, com a mão agarrada à quina da parede interna. Continuar sem luz seria inútil. Ela ficaria tropeçando aleatoriamente no escuro. Finalmente admitindo para si mesma que aquilo tinha sido uma má ideia desde o início, Alexandra começou a se virar para tatear o caminho de volta à escada que levava ao nível superior do porão quando ouviu vozes. Não eram cânticos, mas as vozes estavam abafadas. Alexandra caminhou na ponta dos pés na direção do som, estendendo uma das mãos às cegas à sua frente. Seus dedos tocaram uma superfície de madeira, uma porta. Ela tateou em busca da maçaneta e a girou muito lentamente. Ao abrir a porta, estremecendo um pouco com o rangido da madeira velha contra a moldura, ela sentiu uma brisa ainda mais fria passar por ela. E as vozes ecoavam lá de baixo. Então, ela estava no topo de mais uma escadaria, e as pessoas que conversavam estavam no nível mais profundo do porão. Por favor, alguém implorou. Parecia ser a voz de Darla. A resposta foi mais grave, uma voz masculina e mais baixa. Alexandra não conseguiu entender as palavras. Ela não conseguia ouvir mais ninguém. Seriam só os dois? Darla e presumivelmente John? O coração de Alexandra batia mais rápido enquanto ela dava um passo cauteloso para frente, depois outro, tateando o topo da escada com os pés. Ainda na escuridão total, ela desceu os degraus na ponta dos pés, toda a sua concentração nos degraus e nas vozes que ecoavam lá de baixo. Darla ainda implorava, mas Alexandra não conseguia entender as palavras. Será que a outra garota estava em perigo? Alexandra apertou a varinha com força. Havia um pouco de luz projetando sombras na parte inferior da escadaria, vinda de uma fonte de luz mais distante. Alexandra agachou-se e cautelosamente espiou por trás da esquina. Ela viu duas figuras paradas em um dos corredores escavados na rocha do porão mais baixo, talvez a 10 metros de distância. Ambas emanavam luz de suas varinhas. Alexandra conseguiu ver o rosto de Darla. A outra figura era uma sombra alta entre elas, de costas para a escadaria. Mas Alexandra não tinha dúvidas de que se tratava de John Manuelito. Estou perdendo meu tempo, resmungou John e começou a se virar. Deve haver outra maneira, insistiu Darla. John fez uma pausa. Mesmo que eu quisesse te ajudar, disse ele, não faria sem saber o que você está tramando. Por que você se importa? Eu te dei ouro. E eu te dei o que você queria. Mas sumiu. Darla parecia estar chorando. Eu preciso dele. Você tem mais ouro? Alexandra viu Darla balançar a cabeça com força, jogando os cabelos de um lado para o outro. Eu te dei tudo o que tinha, lamentou ela, em voz mais baixa. Que pena então. Você acha que existem pilhas dessas coisas por aí? Já foi difícil o suficiente para mim conseguir uma. Você tem que me arranjar outro. Sua voz quase se tornou um grito. Então ela soltou um som estrangulado quando John se moveu. Alexandra não conseguia ver direito, mas parecia que ele a havia agarrado. Darla choramingou enquanto John dizia lentamente, se fosse tão importante para você, você não o teria perdido. Alexandra ergueu a varinha, tentando decidir se deveria fazer alguma coisa. Não foi perdido, foi roubado, lamentou Darla. Não importa, rosnou ele. Eu me esforcei muito para conseguir isso para você. Você tem ideia de como óbolos são ilegais? E você ficou com ele por menos de um dia. Se alguém o encontrar e for rastreado até um de nós. Darla cambaleou para longe dele e ficou parada ali, tremendo. Alexandra achou que ela estava soluçando. Por favor, ela sussurrou. John ficou parado ali por alguns instantes. Por quê? Perguntou ele finalmente. Você nunca explicou por que quer isso. Você não ligou quando eu te ofereci um saco cheio de leões de ouro, disse Darla com ressentimento, mas John riu. Então pegue mais ouro do papai, disse ele em tom de deboche. Ela balançou a cabeça. Não posso. Ela olhou para ele. Sei que existem outras maneiras de chegar às terras inferiores. Não é para meninas mimadas e sem instrução. O tom de John ainda era zombeteiro. Eu posso aprender. John emitiu um som de deboche. Darla aproximou-se dele. Eu consigo, disse ela. E consigo fazer o que for preciso. Sua voz estava mais suave agora, e Alexandra mal conseguia ouvi-la. Ela se inclinou um pouco mais para a frente, virando a cabeça de modo que seu ouvido ficasse voltado para o casal, tentando captar o que Darla estava murmurando. Por quê? Perguntou John em voz baixa. O que torna isso tão importante? Alexandra não ouviu o resto nem a resposta de Darla. Quando virou a cabeça novamente para olhá-los, viu os mais próximos. Darla olhava para John. A sensação de desconforto no estômago de Alexandra se intensificou. O que Darla estaria tramando? E o que eles estariam fazendo agora? De repente, o olhar de Darla se desviou para além do ombro de John. Para ela, Alexandra deu um suspiro de espanto, ao mesmo tempo que Darla, e então recuou bruscamente para as sombras da escadaria. Tem alguém ali, gritou Darla. Tinha alguém bem ali. Alexandra virou-se e subiu correndo as escadas, tropeçando apenas uma vez apesar da escuridão. Bateu na porta no topo e abriu, ao ouvir passos no pé da escadaria. Uma luz emanou da varinha de John, atrás dela, então ela disse, Lumos, e usou a iluminação de sua própria varinha para iluminar seu caminho enquanto corria de volta pelo corredor em direção ao próximo lance de escadas. Rápido! Ele ouviu John berrar, muito perto atrás dela. Ela quase alcançou a porta que dava para a escada que levava ao porão principal, quando seus joelhos de repente fraquejaram e ela caiu para a frente. Mal conseguiu levantar as mãos a tempo de evitar bater com o rosto no chão, e o piso de pedra raspou em suas palmas. Ela rolou e apontou a varinha, mas John disse, Feor do pois.
O braço de Alexandra cedeu e a parte de trás de sua cabeça bateu no chão. Até mesmo seus dedos estavam pesados demais para levantar. Ela não conseguia se mover e estava indefesa enquanto John diminuía a distância entre eles com mais 3 passos, olhando para ela com um sorriso debochado. Um instante depois, Darla alcançou John e parou atrás dele, olhando para Alexandra sem fôlego. O que você pensa que está fazendo? Perguntou John. Alexandra olhou para ele com raiva e não respondeu. O ancião apontou a varinha para ela. Ela sentiu um suor frio subir-lhe as costas e reprimiu um arrepio. Dessa vez não tem nenhum irmão mais velho para te salvar, provocou John. Se você fizer alguma coisa comigo, ele vai te matar, disse Alexandra. O garoto mais velho riu. Acha mesmo? O riso se dissipou e ele franziu a testa novamente. Por que vocês estavam nos espionando? Os olhos de Alexandra estavam fixos na ponta da varinha dele. Eu vi Darla descendo as escadas com você, respondeu ela. Fiquei curiosa. Não imaginei que haveria uma reunião da Sociedade Mors Mortis esta noite. Darla engasgou de indignação, enquanto John franzia a testa. Quanto você ouviu? Ele perguntou. Nada. Você estava falando muito baixo e Darla estava resmungando, exceto quando gritou que algo tinha sido roubado. Alexandra esperava ter soado convincente. John balançou a cabeça. Não acredito em você. Alexandra tentou não se encolher quando ele se agachou e apontou a varinha para ela. Tentou controlar a respiração e manter a calma, mas sabia que John e Darla podiam ver seus olhos se arregalando e seu peito subindo e descendo mais rapidamente. Ela grunhiu ao tentar se levantar do chão, mas o feitiço de John a manteve imóvel como se ele estivesse sentado sobre ela. Deixe-me fazer isso, disse Darla. John parou e olhou por cima do ombro para a outra garota. A expressão de Darla era fria, e seus olhos pareciam escuros e sem pupilas nas sombras duras projetadas pela luz na ponta de sua varinha. Você acha mesmo que eu não consigo aprender artes das trevas? Disse Darla. Você acha que eu não estou falando sério, mesmo depois de tudo que eu fiz para provar meu valor? Eu vou te mostrar. John olhou para ela por um instante e depois se levantou. Espere, disse ele, e murmurou outro feitiço. Então se virou para Alexandra e sorriu. Os elfos não vão te ouvir agora. Nem ninguém mais. Ele acenou com a cabeça para Darla. Vá em frente. Ele parecia cético. Alexandra sentiu que ia vomitar. A mão de Darla tremeu um pouco enquanto ela estendia a varinha. Darla sussurrou a Alexandra. Darla engoliu em seco e disse, Crucio. Alexandra gritou quando a primeira onda de dor a atravessou. Ela cerrou os dentes, determinada a não chorar nem gemer, e foi então que percebeu que a dor era quase suportável. Doía. Era como se agulhas e alfinetes a picassem por todo o corpo, e isso desencadeou memórias da primeira vez que fora torturada. Essas memórias provocaram espasmos em seu corpo e a encheram de náuseas. Mas após o choque inicial, a maldição Cruciatus de Darla era apenas desagradável, comparada à agonia que John lhe infligira. Contudo, sem querer que nenhum dos dois percebesse isso, ela gritou e se contorceu o máximo que pôde, com aquele peso mágico a mantendo presa. Ela gritou mais algumas vezes, só para garantir, antes de John berrar. O que você ouviu? Nada, ela gritou. Só o que eu te disse. John a deixou se contorcer por mais alguns segundos, depois fez um gesto para Darla, e a outra garota baixou a varinha. A sensação quente e picante desapareceu, e Alexandra respirou fundo e fechou os olhos. Quer que eu use Crucio nela mais uma vez? Perguntou Darla. Os olhos de Alexandra se arregalaram. John pareceu divertido. Não. Ele se agachou ao lado de Alexandra novamente, observando-a. Alexandra o encarou com ódio. Espero que você conte ao seu meio-irmão, disse ele em voz baixa e zombeteira. Gostaria de descobrir a quem ele deve lealdade. Ele passou os dedos pela varinha. Seu irmão tem um temperamento forte. Preciso me preparar para ele. Ele vai te dar uma surra, cuspiu Alexandra. John riu baixinho. Sério? Veremos. Ele se levantou novamente. Vem? Ele estava se dirigindo a Darla agora. Darla olhou para Alexandra. E ela? Ela umedeceu os lábios. Ela poderia nos dedurar. Se ela fosse contar ao reitor Green sobre a Sociedade Mors Mortis, acho que já teria feito isso. Não, é só com o irmão dela que temos que nos preocupar. A expressão de John era malévola. Ele estendeu a mão e acariciou o queixo de Darla. Você me surpreende, murmurou, parecendo divertido. Darla não se mexeu. John baixou a mão. Ela vai se libertar do feitiço do peso morto eventualmente, disse ele. Antes que morra de fome, pelo menos. Provavelmente antes que alguém venha procurá-la. Ele olhou para as duas garotas e deu de ombros. Aparentemente despreocupado se Darla o seguia ou não, ele empurrou a porta ao lado da cabeceira de Alexandra, e ambas o ouviram subir as escadas. Seus passos ecoaram e se dissiparam. Darla ajoelhou-se ao lado de Alexandra, que ainda não conseguia se mexer, a não ser para dar uma leve tremida, ou virar a cabeça ligeiramente. Quem é a intrometida e bisbilhoteira agora? Zombou Darla. Essa é a única maneira de você me derrotar, Alexandra zombou. Com alguém me segurando para você. Nossa, você é uma bruxa realmente perigosa. E você é uma bruxa realmente estúpida. Darla apontou a varinha diretamente para o nariz de Alexandra. Eu sei que não estava te machucando tanto assim. Ela falou num tom mais suave e ameaçador. Boa atuação. Alexandra olhou fixamente para ela. Gostaria de descobrir o quão mal eu posso te machucar? Sussurrou Darla, ainda apontando sua varinha. As duas se encararam por vários longos instantes. Finalmente, Alexandra umedeceu os lábios e sussurrou. Darla. Ela viu os olhos da outra garota brilharem triunfantes. Darla esperou ansiosamente que sua prisioneira implorasse ou suplicasse, mas Alexandra apenas perguntou. Por quê?
Por que você está fazendo isso? Darla observava sua colega indefesa em silêncio. Alexandra ainda estava muito consciente da varinha da outra garota, apontada ameaçadoramente sobre seu nariz, mas manteve os olhos fixos no rosto de Darla enquanto continuava. Artes das trevas, garotos mais velhos, tudo isso é uma loucura. Olha o que você fez com a Angelique, e ela é sua melhor amiga. Você não acha que está levando o ciúme longe demais? Os olhos de Darla brilharam. Ciúme? Sibilou ela. Ah, claro, você acha que tudo isso é porque eu tenho ciúmes de você? É óbvio, tudo gira em torno de você. O mundo bruxo inteiro gira em torno de Alexandra Quick. Eu não disse isso, retrucou Alexandra. Você disse, Darla com desdém, é uma pirralha ignorante com quem nem mesmo seu pai, aquele Lorde das Trevas fracassado e maluco, quis ter nada a ver. Foi por isso que ele te largou com trouxas e te deixou lá. A única razão pela qual alguém acha que você é especial é por causa dele. Mas olha só para você. Não é tão especial assim agora, não é? Você. Sangue ruim. Alexandra ficou boquiaberta. Olhou fixamente para Darla, enquanto o choque e a raiva lhe tiravam o sangue do rosto mais rapidamente do que o medo. Eu não sabia que você era tão. Você não sabe de nada. Darla cuspiu as palavras. Ela pressionou a ponta da varinha contra a testa de Alexandra, que não conseguiu evitar um arrepio. Só sei que posso te machucar de verdade, se eu quiser. As duas se encararam por alguns segundos. A expressão de Alexandra tornou-se dura e raivosa, a de Darla fria e rancorosa. Então Darla se levantou. Fique longe de mim, Alex. Simplesmente me deixe em paz, não fale comigo e não abra a boca para falar nada disso. Os olhos de Alexandra brilharam. Ela queria responder com um rosnado, ameaças, desafio, promessas de vingança, mas sabia que algo estava errado com Darla. Talvez ela realmente estivesse louca. Darla sacudiu a cabeça e com um último olhar altivo, seguiu John escada acima, deixando Alexandra sozinha. Sua varinha havia parado de brilhar, então tudo ficou completamente escuro novamente depois que Darla saiu, e ela também começou a sentir cada vez mais o frio, que penetrava seus ossos. E mesmo assim, ela não conseguia se mover. Ela não sabia quanto tempo ficou ali deitada. Talvez alguns minutos ou horas. Várias vezes sentiu vontade de gritar por socorro, na esperança de que o feitiço de abafamento de John tivesse passado, mas seu orgulho já estava terrivelmente ferido. E a ideia de ou outro elfo doméstico a encontrar daquele jeito, presa indefesa ao chão por magia, quase a fez chorar. Ela pensou em Darla, enquanto se contorcia e lutava contra a magia que aprendia, e sua raiva cresceu. Ela daria uma lição em Darla. Quando se libertasse, encontraria Darla e a faria tremer de medo. Darla deveria saber que não podia se safar dessa. Mas quando finalmente conseguiu se sentar com grande esforço, como se ainda houvesse pesos de chumbo presos aos seus braços e pernas, a fúria de Alexandra havia se dissipado, restando apenas confusão e cansaço. Ela tremia de frio. Seus dentes batiam. Seu corpo doía. Levou mais algum tempo até que conseguisse ficar de pé e subir, um passo pesado após o outro, as escadas. Já passou da hora de apagar as luzes, senhorita Quick, disse o feiticeiro pendurado na entrada do salão da Delta Capital, enquanto Alexandra passava por baixo dele. Era sorte dela que por uma vez ele não estivesse dormindo. Ela nem sequer havia pensado em usar um feitiço de congelamento de imagem. Eu sei, murmurou ela, sem se importar se ele a denunciasse. Abriu a porta do quarto e, sem surpresa, encontrou Ana ainda acordada e Charlie pulando de um lado para o outro, nervoso, em vez de dormir na gaiola como de costume a essa hora. O corvo grasnou, Alexandra. Ana pulou de pé. Eu estava preocupada com você, repreendeu Ana. Eu estava prestes a ir procurar o Max, acrescentou, com um olhar de desagrado. Não se preocupe, Ana, suspirou Alexandra. A Darla voltou? Ana sentiu com a cabeça. Está tudo calmo. Angelique não sabe qual é o problema dela, mas está preocupada com Darla. E, Ana baixou a voz para um sussurro. Ela também tem medo dela. Ana, disse Alexandra seriamente. Ela sentou-se ao lado da colega de quarto. Fique longe da Darla. Ela perdeu a cabeça. Perdeu mesmo. O que você quer dizer? A testa de Ana se franziu em preocupação. Isso tem a ver com a sociedade Mós-Mortes, não é? Mais ou menos. Alexandra balançou a cabeça. Eu também não sei qual é o problema dela, mas sei que ela foi longe demais. Ela mordeu o lábio, enquanto seu olhar se fixava em algum lugar além da parede. Ana a encarava. O que está acontecendo, Alex? Ana balançou a cabeça. Você precisa falar com o reitor. E ser um dedo duro. Não se trata de alguns azares. Se Darla estiver em apuros, que a Darla vá para o inferno. Alexandra rosnou com uma fúria inesperada e visceral. Ela piscou rapidamente enquanto Ana se encolhia com os olhos arregalados, e por um instante com medo. Alexandra respirou fundo e colocou a mão sobre a de Ana. Desculpe, Ana. O que está acontecendo? Ana repetiu baixinho. O que aconteceu? Alexandra não queria mentir para a amiga, mas também não conseguia contar a verdade. Não toda a verdade. Ela olhou para Ana e sussurrou. Max está envolvido. Os olhos de Ana se arregalaram ainda mais. Com a sociedade Mós-Mortes, Alexandra assentiu com a cabeça, enquanto silenciosamente esperava que Max não a matasse. Alex, ele não é o Dark, Ana. É complicado. Esta é a segunda vez que te conto mais do que devia. Não quero que ele se meta em encrenca. Ela respirou fundo. Você precisa confiar em mim, assim como eu confio em você. Por favor, não quero ficar no meio do fogo cruzado entre meu irmão e minha melhor amiga. A expressão de Ana suavizou-se. Ela também parecia dividida. Você confia nele? Perguntou ela em voz baixa. Alexandra assentiu lentamente. Ana suspirou e balançou a cabeça. Tudo bem, Alex. Ela não parecia feliz, mas Alexandra abraçou a garota menor. Ana retribuiu o abraço. Por que você nunca consegue ter um semestre normal? Alexandra deu uma risada suave. Ao se deitar na cama, ela já não sorria.
Seu sono era atormentado por pesadelos, imagens de John e Darla segurando varinhas sobre ela, enquanto estava amarrada com centenas de cordas finas, como em um desenho animado de As Viagens de Gulliver que vira certa vez. Acordou várias vezes durante a noite, abafando os gritos para não acordar Anna ou Charlie. Na terceira vez, ela achou ter ouvido um som no quarto ao lado e encostou o ouvido na parede. Do outro lado, alguém no quarto de Darla e Angelique também gemia enquanto dormia. Alexandra sabia que a cama de Darla ficava mais perto da parede e que os gemidos pareciam vir de perto. Ela se perguntou sobre o que Darla estava tendo pesadelos, e então seu coração endureceu enquanto esfregava os olhos. Darla havia lhe dado pesadelos. Darla havia tentado destruí-la. Pelo bem de Anna e Maximilian, Alexandra não iria se vingar, mas ela não esqueceria. Darla realmente tinha ido longe demais, e dessa vez Alexandra estava falando sério. Que Darla de Arbor fosse para o inferno para ela tanto fazia. E se Darla tocasse nela ou em seus amigos novamente, haveria consequências terríveis. Maximilian a encontrou na biblioteca no dia seguinte, enquanto ela pesquisava o significado de óbulo. Ela só tinha meia hora para ficar na biblioteca antes de ter que cumprir detenção. A monitora do corredor da Delta Delta Capital, aliás, a havia denunciado por estar fora da sala após o toque de recolher, e seu nome estava no mural da 7ª série na manhã seguinte. Ela levou uma bronca do diretor Black e teve que inventar uma história sobre ter saído escondida por causa de um desafio. O diretor Black não questionou a história, sua reputação de problemática acabou lhe sendo útil dessa vez. Então, é claro, naquela tarde ela levou uma bronca da senhora Shirtliff, que a lembrou de que os alunos da JOC deveriam seguir as regras da escola e ficar longe de problemas, e que mais detenções poderiam resultar em sua expulsão. Alexandra achou isso quase engraçado, já que havia passado o semestre anterior desejando apenas ser expulsa da JOC. Ela pensou que era disso que Maximilian ia falar, mas o rosto dele estava muito sério para mais uma palestra sobre uniformes e sobre estar na rua depois do toque de recolher. E antes que qualquer um dos dois dissesse uma palavra, ele lançou seu charme de mufliato. Ela fechou a enciclopédia à sua frente e olhou para o irmão com uma expressão neutra. Há algo que você queira me dizer? Perguntou ele. Depende. O que você ouviu? Ela respondeu. Seus olhos se estreitaram. Falei com John Manuelito. Ela sentiu-se ligeiramente tensa, mas manteve a voz firme. E? Ele suspirou. Precisamos mesmo jogar esse jogo, Alex. O que ele te disse? Perguntou ela, séria. A expressão de Maximilian era sombria. Ele me disse que você estava espionando ele e Darla de Arbor. Você o seguiu até os porões e ele te pegou tentando ouvir a conversa deles. Alexandra sentiu a garganta um pouco seca. E o que mais ele te disse? Maximiliano a observou em silêncio por alguns segundos. Ele disse que eu deveria falar com você. Na verdade, foi mais uma ameaça, respondeu ele por fim. Como Alexandra não disse nada, ele se inclinou para a frente e falou em voz baixa. Não vou ameaçá-la, Alexandra. Mas quero saber o que aconteceu. Quero saber por que você fez isso. Está tentando se meter em encrenca só para provar que não precisa me ouvir? Não, ela respondeu bruscamente. Então olhou em volta e baixou a voz. Eu queria saber por que a Darla estava indo lá com o John. Ela tem se comportado de forma muito estranha. Você estava preocupado com seu amigo? Perguntou Maximilian com ceticismo. Alexandra desviou o olhar. Ela não é mais minha amiga. Quando olhou para Maximilian novamente, ele apenas a observava em silêncio. Está bem, foi uma estupidez, admitiu ela. O canto da boca dele se contraiu, mas não havia humor em sua voz. É só isso? Você está dizendo que John te pegou e mandou você varrer, e foi só isso? Pela expressão dele, Alexandra tinha quase certeza de que Maximilian sabia que não era aquilo. Se eu te contar o que aconteceu, você tem que prometer que não vai ter uma vaca. Ele franziu a testa. Quer saber? Será que você poderia parar de usar gírias trouxas? Viu? Você já está perdendo a paciência. Maximiliano fechou os olhos e respirou fundo. Abriu-os novamente. Eu não vou ter uma vaca, disse ele lentamente. Com hesitação, Alexandra contou ao irmão sobre ter seguido John e Darla até o nível mais baixo do porão, e embora não tenha lhe dito que ela própria possuía o óbulo, que Darla havia perdido, viu os olhos de Maximilian se arregalarem quando mencionou o apelo de Darla, e ele fez uma expressão muito estranha quando ela mencionou as terras inferiores. O John não sabe que eu ouvi tudo isso, concluiu Alexandra. Eu menti para ele. Entendo. Maximilian continuava muito calmo e atento. E ele simplesmente acreditou na sua palavra. Quando te pegou? Ela respirou fundo. Esta é a parte em que você tem que prometer que não vai ter uma vaca. Eu já prometi. Ele retrucou. Ela o encarou fixamente e os olhos dele se desviaram. Desculpe, ele disse entre dentes cerrados. Pode falar. Foi mais difícil do que ela esperava falar sobre ter sido imobilizada no chão pelo feitiço peso morto e depois atingida pela maldição Cruciatus de Darla. Ela manteve a voz calma, observando Maximilian com cautela. Seus olhos brilharam e sua expressão escureceu, e ela ouviu cerrar os punhos com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos, mas ele não se moveu. Não foi tão ruim assim, murmurou ela. A Darla é fraca. Ela é incompetente demais para fazer uma maldição Cruciatus de verdade. Tem certeza? Murmurou Maximilian. Ele balançou a cabeça lentamente e ficou olhando para a mesa por um longo tempo. Max, perguntou Alexandra finalmente. Ele não respondeu imediatamente e então olhou para ela. Tudo bem. Ele exalou lentamente. Tudo bem, o que? Perguntou ela, confusa. Acabou. Sua voz estava pesada. Ele parecia completamente abatido. Vou falar com Dean Green. Contarei tudo o que sei. Não deixarei isso continuar. Alexandra olhou fixamente para ele. O que vai acontecer? John, Darla e todos os outros da Sociedade Mors Morte serão expulsos, presumo.
Espero não ser expulso junto com eles, supondo que alguém do escritório de inquisições especiais confirme que eu não era apenas um estudante de artes das trevas. Ele deu de ombros. Eles não ficarão felizes por eu ter falhado em alcançar o que queriam, então quem sabe? Ao ver o olhar surpreso de Alexandra, acrescentou rapidamente, não se preocupe com isso, Alexandra. Então você vai simplesmente desistir da sua missão? Eu prometi que nunca mais deixaria algo assim acontecer com você. Maximilian balançou a cabeça. Não consigo. Achei que conseguiria, mas tudo o que fiz foi amenizar as coisas e deixar você se machucar, enquanto eu mesmo não te machucava. Alexandra olhou fixamente para o irmão, sentado ali com um uniforme, com uma expressão de quem havia perdido todo o orgulho e arrogância. Agora, seus olhos exibiam apenas um olhar de fracasso. De repente, ele era apenas um adolescente, tentando desesperadamente se tornar um homem. Max, disse ela suavemente. Ele piscou e não olhou para ela. Lentamente, ela estendeu a mão por cima da mesa e pegou a dele, e ele finalmente olhou para ela. Você não deixou que eu me machucasse. Foi minha culpa. Eu não deveria ter seguido John e Darla. Não importa. Eu te fiz uma promessa. E com aqueles dois fora daqui, você não estará mais em perigo. Proteger você é mais importante do que minha missão estúpida. E não revire os olhos para mim. Ela parou de revirar os olhos com esforço, mas sentiu uma onda de carinho pelo irmão. E você? Perguntou ela baixinho. Não é você quem corre perigo se ficar? John acha você muito mole por minha causa. Ele balançou a cabeça. Não importa, eu já disse. Vou acabar com isso. Não. Ele parou e olhou para ela. Se isso é realmente muito importante para você, disse ela, então não desista por minha causa. Eu vou ficar bem, juro. Prometo não me meter em mais problemas com a sociedade. E enquanto Maximilian a encarava, ela sussurrou. Você pode dizer a John que ameaçou me crucificar se eu fizer algo assim de novo. Aliás, pode até dizer que me crucificou. Isso deve convencê-lo de onde estão suas lealdades. A quem devo lealdade? Repetiu ele, balançando a cabeça. Alexandra. Não quero que você desista por minha causa. Não se isso for realmente importante para você. Ela apertou a mão dele e muito lentamente ele colocou a outra mão sobre a dela. Tem certeza? Sussurrou ele, com a voz embargada. Ela assentiu com a cabeça. Então acrescentou num tom muito sério. Se você não conseguir, como é que eu vou receber um pedido de casamento decente? Ele piscou para ela, olhou com os olhos semicerrados para sua expressão impassível, e então soltou um som abafado, tentando não cair na gargalhada. Levantou-se, olhou em volta e se inclinou sobre a mesa para lhe dar um beijo na testa. Idiota, murmurou ele. Ela lhe deu um sorriso irônico. Treino de duelo neste fim de semana? Ela sorriu. Sim. Ao soltar a mão dela, ela disse, Max. Sim? O que é um óbolo? E o que são as terras inferiores? O sorriso dele se desfez. Não precisa se preocupar com nada, Alex. Deixe-me ajudá-lo, Max, ela implorou sinceramente. Ele suspirou. Você não tinha acabado de prometer que ficaria longe de problemas? Ela olhou para baixo. A expressão dele suavizou-se e ele passou a mão pelos cabelos dela. São apenas sombras e teias de aranha, Alex. Fábulas que John provavelmente usou para enganar Darla e ficar com suas economias. Está bem, murmurou ela. Ele apertou o ombro dela. Não se atrase para sua detenção. Ela assentiu com a cabeça, e Maximilian lhe deu um sorriso afetuoso antes de sair da biblioteca. Grande, gordo, idiota, ela pensou, mas não sem carinho. Ela não esperava que ele lhe contasse nada. Bem, ela não se meteria em encrenca apenas pesquisando coisas na biblioteca. Tinha quase certeza de que se mostrasse o óbolo a Maximilian, ele o tomaria dela. Então ela o manteria longe das mãos de Darla, descobriria o que era e o entregaria a ele quando pudesse ajudá-lo a impressionar o estúpido Departamento de Justiça Bruxa. Ela o ajudaria, quer ele quisesse ou não. Embora Alexandra tenha descoberto rapidamente que um óbolo era uma moeda da Grécia Antiga, as imagens que encontrou na enciclopédia não passavam de fotografias tiradas de um museu trouxa e não se pareciam em nada com a moeda que Charlie havia roubado. Durante a semana seguinte, ela pesquisou volumes sobre antigos talismãs mágicos e moedas bruxas, encontrando apenas algumas referências a mitos antigos. Aparentemente, os gregos acreditavam que os óbolos eram usados para pagar o barqueiro que levava as almas dos mortos através do rio Estige até o Hades. Isso a fez pensar na caverna no porão, onde a sociedade Mors Mortis havia invocado algum tipo de espírito. A busca por Lands Below também foi frustrante. As duas citações que ela encontrou no catálogo mágico da biblioteca de Sharbridge se referiam a livros que eram, para total surpresa de Alexandra, proibidos para alunos sem a autorização de um professor. Para que nos dão uma biblioteca se tudo de interessante está em livros que não podemos pegar emprestado? Pensou ela, irritada. Ela sabia qual era o próximo passo, mas o adiou, sentindo-se culpada por mais uma vez implorar a Bran e Paul que a ajudassem a contornar as regras. Entretanto, se a relação entre Alexandra e Darla já era fria antes, agora estava extremamente gélida. Elas não se falavam, sentavam-se em extremidades opostas da mesa no refeitório, quando Darla não estava sentada com John ou outros membros mais velhos da sociedade Mos Mortis, e se evitavam nas aulas. Mas quando se cruzavam nos corredores ou tinham que se encarar no banheiro compartilhado, Alexandra sempre fazia questão de olhar Darla diretamente nos olhos. E embora Darla mantivesse uma expressão altiva, era sempre ela quem desviava o olhar primeiro. Ana estava preocupada. Angelique estava calma. Alexandra perguntava ocasionalmente à colega de quarto de Darla se estava tudo bem, e Angelique insistia que Darla havia se desculpado por ter feito um escândalo por causa da moeda que sumiu. Vocês não podem simplesmente fazer as pazes? Ela implorou. Não, respondeu Alexandra friamente, ignorando o olhar abatido de Angelique. Ela não perguntou a Maximilian como tinham corrido as coisas com John, já que ninguém fora expulso, e nem ela nem nenhuma de suas amigas fora amaldiçoada.
Ela presumiu que John estivesse satisfeito por ela ter sido colocada em seu devido lugar. O pensamento a incomodava, mas por causa de Maximilian, ela suportava os olhares maliciosos ocasionais que os membros da sociedade Mors-Mortis lhe lançavam. No fim de semana seguinte, porém, Maximilian fez questão de lhe ensinar o feitiço peso morto e seu contrafeitiço. Em meados de março, cedendo à curiosidade e à frustração, ela foi procurar os elfos da biblioteca. A senhora Minder estava acostumada com as visitas de Alexandra, Bran e Paul, e a levou até a pequena sala nos fundos, onde eles estavam catalogando uma pilha de livros novos. Senhorita Quick, exclamou Bran. Senhorita Alex, exclamou Paul soltando um gritinho de alegria. Só o Alex. Ela protestou, dando um abraço em ambos. Eles sorriram tanto ao vê-la que o humor de Alexandra melhorou instantaneamente. Ela se sentou com eles, perguntou o que estavam fazendo e ouviu atentamente enquanto explicavam os procedimentos corretos para catalogar, indexar, carimbar e encapar os novos livros da biblioteca. Então, eles pararam e olharam para ela com expectativa. Ela se remexeu na cadeira e pigarreou. Não sabemos quando Alex quer alguma coisa, disse Bran. Ela permanece sentada com muita paciência, concordou Paul sabiamente. Alexandra fez uma careta. Eu visito vocês porque gosto de vocês, sabe? Nós sabemos, disse Paul. Os elfos pareceram até divertidos. Nós também gostamos do Alex, disse Bran. Alex é muito jovem, acrescentou Paul, e Bran assentiu com a cabeça. Alexandra não tinha certeza do que aquilo significava. Ela se perguntou quantos anos tinham os elfos. Então ela enfiou a mão no bolso e tirou o óbolo. Eu esperava que você pudesse me ajudar a descobrir o que é isso. Estou tentando encontrar um livro sobre as terras inferiores? Ela não estava nada preparada para a reação dos elfos. Ambos encararam a moeda com olhos enormes e esbugalhados, e inspiraram com dificuldade enquanto seus rostinhos enrugados empalideciam e ficavam acinzentados. Ah, não, ou gemeu Paul. Não, 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 lamentou Bran. O quê? Perguntou Alex. Não faça isso, Alex. Por favor, não faça isso, implorou Bran. Paul parecia estar rangendo os dentes. Alex não deveria ir lá. Nós não queremos mandá-la para lá. Não nos obriguem. Bran disse com a voz trêmula. Me mandar para onde? Eu não quero ir a lugar nenhum. Calma. Ela olhou nervosamente para a porta, com medo de que a senhora Minder ouvisse os gritos dos elfos e entrasse. Só me diga o que é isso. Os dois elfos se entreolharam e piscaram juntos. Olharam para ela novamente e em seguida com medo para a moeda em sua mão. É uma coisa ruim, disse Paul. Se Alex não sabe o que é, ela não precisa disso, insistiu Bran. Vamos chamar a senhora Minder, implorou Paul. Ela aceitará isso de você. Alexandra fechou os dedos sobre o óbolo. Não, disse ela. Quero saber o que é. Ela os encarou com raiva. Vocês não me dedurariam, não é? Eles se entreolharam incertos. As crianças não deveriam ter essas coisas, disse Paul. Será magia negra? Perguntou Alexandra. Os elfos fizeram uma pausa. Não, exatamente, respondeu Bran. Ela se inclinou para a frente. Se vocês contarem para alguém que eu tenho isso, eu simplesmente esconderei, ameaçou teimosamente. As orelhas dos dois elfos caíram. Com um pouco de culpa, ela abriu a mão novamente e observou os dois elfos encararem o objeto, estremecendo. O que é isso? Perguntou ela. É um óbolo, senhorita Alex, respondeu Bran. Sim, eu já sei disso. Qual é o problema? É uma moeda antiga. Ela realmente te leva para o outro lado do rio Estige? Os elfos piscaram novamente. O rio Estige? Repetiu Bran. Isso é apenas um mito, disse Paul a ela. Então você não coloca isso debaixo da língua de um cadáver? Os rostos de ambos os elfos se contorceram em expressões de desgosto. Não, senhorita Alex. Não serve para passagem para as terras além, murmurou Bran, tremendo. Alexandra inclinou a cabeça. Certo, já ouvi falar das terras além e das terras abaixo. Qual a diferença? Bran e Paul olharam para ela com desagrado. Esses não são assuntos apropriados para alunos jovens. Certo, é muito melhor para todos, menos para mim que saibam dessas coisas, retrucou Alexandra. Você sabe que se não me ajudar, acabarei descobrindo sozinha. Os ombros delicados de Bran caíram. Paul gemeu e agarrou a cabeça. Por um instante, Alexandra temeu que o elfo estivesse prestes a se punir, como faziam quando desobedeciam às ordens da bibliotecária. Mas ele apenas balançou a cabeça negativamente e sentou-se novamente em seu banquinho de 3 pernas. A senhorita Alex vai se meter em encrenca, nós sabemos disso, lamentou ele, amargamente. Não sou, insistiu ela. Balançou a cabeça. Sabe, sempre há coisas acontecendo em Sharbridge, com alunos sabendo coisas que não deveriam saber e fazendo coisas que não deveriam fazer. E às vezes nem podemos confiar nos adultos. Bran e Paul franziram a testa, descontentes com a situação, mas sabiam o que havia acontecido com ela no ano anterior, com o Sr. Journey. Seria melhor se Alex confiasse em alguém, disse Bran para ela. Sim, respondeu ela sinceramente. Confio em você. Os elfos apenas a encararam e então, com um suspiro, Paul implorou, por favor, prometa que não dará essa moeda a nenhum elfo, Alex. Por que não? Isso te liberta? Ela fez uma careta, enquanto os dois elfos se encolhiam ao ouvir a temida palavra com F, mas balançaram a cabeça negativamente. Não, respondeu Paul. É exatamente o oposto. Devemos aceitá-lo como pagamento de quem o oferece porque não é gratuito. Ela olhou para o óbolo em sua mão. Não entendo. Por um antigo pacto, explicou Bran, nós, os elfos, fomos designados para ficar entre o mundo dos bruxos e as terras inferiores. Sua voz era profunda e solene, suas palavras mais formais do que Alexandra estava acostumada a ouvir de elfos.
É proibido aos elfos levar qualquer um entre eles, e é proibido aos elfos fazer o mal a si mesmos. Dizem que há muito, muito tempo podíamos transitar livremente entre os dois mundos, murmurou Paul, e então Bran silenciou com um gesto de silêncio e balançou a cabeça. Mas as terras inferiores não são um lugar para onde alguém queira ir, Alex, continuou ele, em voz baixa. As terras inferiores são perigosas e selvagens. Não é um lugar para humanos, nem bruxos, nem trouxas. Alexandra ouvia atentamente sem fôlego, e então olhou novamente para o óbolo e disse, alguém deve querer ir? Bran e Paul permaneceram em silêncio. Finalmente Paul falou novamente. Óbolos são a tarifa que os elfos devem aceitar, e se você os der a um elfo. Então a voz de Paul falhou, e os olhos de ambos os elfos se encheram de lágrimas. Por favor, não faça isso, Alex, implorou Bran. Não vou, assegurou-lhe ela rapidamente. Já disse, não quero ir a lado nenhum. Só quero saber o que é isto. E por que alguém iria querer ir para lá? Que pacto antigo é este? E de onde vêm os óbolos? E por que são usados como moeda de troca? Os óbolos são supostamente gregos, mas isto não me parece grego. E a sua voz falhou enquanto Bran e Paul pareciam terrivelmente tristes e assustados. Nós conhecemos as lendas, disse Bran, e conhecemos a magia que nos une. Mas não podemos responder a todas essas perguntas, disse Paul melancolicamente. Alex terá que procurar respostas em outro lugar. Mas gostaríamos que ela não fizesse isso, acrescentou Bran. Alexandra encarou suas duas amigas elfas por alguns instantes. Ela se perguntou se elas sabiam de algo mais, mas não conseguiu se obrigar a pressioná-las. Ela suspirou. Alex, por favor, entregue o óbolo a um adulto, implorou Paul. Vou pensar nisso, murmurou ela com um tom de culpa. E respirando fundo, prosseguiu. Mais uma pergunta e um pedido. Os elfos entreolharam-se, depois olharam para ela novamente e aguardaram apreensivos. As terras inferiores e as terras além, são a mesma coisa? Perguntou ela. Os dois elfos pareceram surpresos. Bran balançou a cabeça. Não, Alex, respondeu ele lentamente. As terras inferiores são perigosas e selvagens, disse Paul, mas é possível retornar de lá. Mas das terras além, a voz de Bran era quase um sussurro. Nunca. Alexandra engoliu em seco e assentiu com a cabeça. Então ela lhes disse, existe um livro chamado Livro Proibido dos Lugares Proibidos, mas o catálogo de fichas não me diz onde ele está. É porque é proibido, Alex respondeu Bran. Certo. Ela assentiu. Isso me leva ao meu pedido.